Chegou a hora de falar de Eternos e esse vídeo vai ter spoilers do meio pro final, então fique atento. Eu vou avisar quando tiver spoilers. Então, assina o canal, acione o sininho porque vamos sim adentrar na treta. Muito bem, meus amigos, finalmente chegou a hora de assistir Eternos, um filme que foi adiado também em função da pandemia e também é um retorno aí depois de Shang-Chi, depois de Viúva Negra, da Marvel aos cinemas com um pouco mais de estofo agora, já com todo mundo vacinado, com todo mundo perdendo um pouco do medo de ir para a sala de cinema e, claro, sempre tendo a precaução que é necessária ainda neste momento, né? Porque a pandemia ainda não acabou, mas é necessário tomar esses cuidados. Então, mas enfim, o cinema está voltando e a gente pode voltar a assistir esses filmes que a gente tanto gosta, como esse, Eternos, dirigido pela Chloe Zhao em mais uma obra aí com a liderança do nosso amigo Kevin Feige e dando novos tons e novos aspectos e abrindo ainda mais o leque do universo Marvel nos cinemas. Pois bem, eu assisti o filme e a minha primeira impressão depois de assistir Eternos é que é um bom filme, é um filme legal, é um filme bonito, é um filme de origem e ele tem realmente 2 horas e 35 minutos de duração. Não me cansou ao assistir Eternos. Não foi uma coisa maçante na minha experiência, não. Mas eu senti que ele realmente tinha essas 2 horas e meia. Tem os seus lados bons, é claro, tem seus lados ruins, e é isso que eu vou tentar dissecar aqui um pouco mais neste vídeo. Quando chegar a hora de falar os spoilers, não se preocupe, eu vou avisar aqui, não tem problema, então pode ficar até o final. E vamos combinar. Hoje em dia, tratar de spoilers, se você usa Twitter, você provavelmente já levou esses spoilers, então fica comigo, fica com a gente aqui até o final que não tem problema. Mas vamos lá. Depois dessa primeira impressão de ter gostado do filme, a minha nota lá na crítica do site foi 3,5 de 5, eu fui digerindo um pouco mais. Conforme mais eu pensava no filme, mais ele ia me perdendo, né? Mas na essência ele realmente é um filme muito bacana. Eu gostei da atuação de todo o elenco, eu gostei da direção da Chloe Zhao, que mostra coisas grandiosas, coisas panorâmicas, o design de produção tá muito legal, as cores estão muito boas, então toda essa parte técnica ela tá muito competente, entregando demais para um filme que é desses seres que são realmente praticamente deuses que estão na Terra, né? A gente tem, enfim, a pseudo-explicação de por que eles não interferiram quando o Thanos veio e matou metade da galáxia, mas também a gente pode torcer um pouco o nariz para a explicação, não, nós não podemos intervir. No momento que eles dizem que não podem intervir, depois que a gente assiste o filme, a gente percebe que eles interviram em vários momentos. Então, esse momento não vamos intervir é por pura necessidade de roteiro para dizer por que eles não apareceram antes, e até porque não estavam nos planos aparecer até então. Mas então tu pode comprar essa explicação, mas tu pode torcer um pouco o nariz, porque realmente eles interferiram em vários momentos e eles disseram que não poderiam interferir, mas é meio que balela, eles interferiram sim. Os Eternos me remeteu muito ao sentimento que eu saí depois de assistir a Liga da Justiça do Joss Whedon e o próprio Liga da Justiça do Zack Snyder, agora que saiu esse ano, com as suas 8 horas de duração. É um filme, os dois trabalham com personagens que são muito poderosos e que são realmente divindades. Isso me desconecta um pouco do filme e da proposta, mas é uma coisa muito particular, você pode gostar muito disso. Eu não gosto, porque meio que perde aquela essência da Marvel, da gente entender a essência dos personagens e se conectar com eles, né? Como o Homem-Aranha, que está sempre ferrado, como o Tony Stark, que tem problemas pessoais, com bebida, enfim, cada um desses probleminhas pessoais que nos colocam um pouco na pele do personagem. Isso a gente não vê tanto aqui, porque eles são seres criados pelos celestiais, como eles explicam, e eles estão na Terra para proteger a Terra dos deviantes. E isso é mostrado de uma forma muito competente, de uma forma muito didática, muito compreensível e, enfim, não tem o que tirar nem pôr nessas origens deles. Mas fica difícil se conectar com essas divindades, mesmo que eles já estejam aqui há mais de 5.000 anos. Então, eu particularmente não me conecto com esses personagens, e embora eles entreguem muito bem o que eles precisam no filme. Então, acho que muito da questão de não ter dado uma nota muito legal ou
uma das melhores notas do universo Marvel para esse filme, é essa questão de conexão com os personagens. Alguns até têm algumas particularidades, eles começam a se apegar com as coisas da Terra, que aí fica mais fácil de comprar, mas não são todos, né? Então, principalmente na figura do Icaris. E é bom também para a essência do filme, porque o Icaris do Richard Madden, que está muito bem no filme, ele entrega. Ele é um cara super poderoso, ele é basicamente um espelho do Superman, ele voa, tem super força e solta raios dos olhos, então eles fazem uma piada com isso durante o filme. Aliás, fazem duas grandes piadas com heróis da DC, que eu vou contar depois no spoilers, que, sei lá, será que é uma piscadela aí para um futuro crossover nas telas? O James Gunn já andou comentando isso, né? Quem sabe? Quem sabe? Sonhar não custa nada. Afinal, os filmes blockbusters e esses filmes eventos do gênero dos quadrinhos, eles vão chegar no momento que eles não vão ter mais o que contar. E nesse momento a gente sabe que um crossover pode ser muito bem estudado. Então, já pensou Marvel versus DC nas telonas? Eu já pensei e pode funcionar, desde que feito com as pessoas certas. Mas enfim, voltamos a Eternos. A gente tem na figura do Icaris esse cara que ele funciona bem como um cara que está ali há muito tempo, que se relaciona muito bem com a Cersei, e a gente tem essa relação bem legal, bem contada, e que traz um triângulo amoroso ali com o personagem Dane Whitman, que é o Kit Harington, então os irmãos Stark ali, o Robb Stark e o Jon Snow, eles estão de novo ali, de alguma forma, conectados com um laço não tão familiar, mas com aquela piscadela para os fãs ali, ó, esses caras já contracenaram em outros momentos. E essa parte funciona, essa parte bem no início ela é bem legal, bem funcional, e lá no final, quando a gente tem uma certa reviravolta, o Richard Madden realmente entrega. Então, aliás, o elenco todo é muito bom, como eu comentei no início. Eu gostei muito do Fastos. Ele entrega aí o primeiro beijo gay no cinema de um super-herói. Então, os bolsominions piram demais com isso, mas funcionou demais. É um outro personagem que também já está um pouco mais conectado com a raça humana. Então, ele está protegendo a Terra. Então, ele tem um pouco mais de coisas para a gente se conectar com ele do que os próprios outros que são basicamente divindades aproveitando ou não o que a Terra pode lhes dar, né? Então, esse talvez seja o grande probleminha de Eternos, essa questão de a gente não se conectar. Mas para fora essa questão da conexão, que é muito particular minha, você pode gostar muito do filme, porque ele, como eu falei, tem cenas grandiosas, tem lutas épicas, tem os efeitos especiais muito bons, aí vai depender um pouco também do cinema que você assistir, porque no que eu assisti a tela estava bem ruinzinha, então dava para torcer o nariz. Vou desconsiderar a tela do cinema, mas no geral os efeitos especiais estão muito bons, muito competentes. A Chloe Zhao, ela meio que abusa no contraplano do Icaris contra o Sol e tem uma certa essência e tem uma jogadinha depois para o que acontece com o personagem. E tá muito posto. A gente tem a origem deles, a gente sabe quem são os Celestiais e sabe que eles vão ter que ir contra a própria missão deles, porque em determinado momento eles vão ter que lutar contra uma das possibilidades que eles não sabiam. E aí é um momento chave do filme, porque eles estão numa missão, mas ao mesmo tempo eles não estão uh, entendendo aquela missão, não sabem real o teor daquela missão. E quando eles entendem aquela missão, eles percebem que estão sendo enganados de certa forma. Eles são produtos, marionetes dos próprios celestiais ali que estão tentando criar um novo celestial. Enfim, tem toda uma questão muito poderosa e uma essência que abre um leque gigante em escala do universo Marvel e universo galáctico, uma escala enorme do que pode acontecer, do que eles podem explorar para o futuro. Então essa parte também é realmente bem legal, funciona demais e entrega, né? A gente tem em vários momentos idas e vindas no passado e no presente para mostrar o que são os Eternos, quem são essas pessoas e um pouco mais do background de cada um. Acho que isso funciona de uma forma muito boa. São momentos legais de se assistir, essas idas e vindas. Elas são explicativas, elas são didáticas e fazem o filme ficar muito fluido, porque o filme, como eu falei, tem 2 horas e meia. Mas tudo isso nos joga para aquele terceiro grande ato, que vai ser uma luta épica, que vai ser aquela coisa de meio que padrão dos filmes da Marvel. O problema aqui, e nessa conexão que eu faço com o Liga da Justiça, que eu comentei antes,
é que eles meio que simulam um pouco o que a gente via nos tokusatsus, né? Naquela pedreira. A Toei tinha uma pedreira, então todo final de episódio os Changeman lutavam contra o robô gigante naquela pedreira. O Jiraiya lutava naquela pedreira. O Jaspion lutava naquela pedreira. E é um pouco do que a gente tem no final do filme, porque eles precisam ir e combater um determinado ser, e esse ser está lá distante de todo mundo, sem causar impacto, sem causar danos à população. Então a gente também, nesse momento de auge do filme, não está conectado com a repercussão que aquela luta pode acontecer, porque eles estão distantes de tudo. Então, se cair uma pedra, não vai atingir ninguém. Se voar um raio para o lado errado, também não vai atingir ninguém. Então, é uma luta de pedreira. Então, é um recurso que é uma bengala de segurança para o filme. Funciona para a luta, mas não funciona de forma com que a gente se preocupe com o que está acontecendo na luta. Então, é um ponto meio padrão, assim. Acontece aquilo, é legal. A panorâmica final é muito legal. Então, entrega. Por isso que eu disse, é um filme nota 3,5 de 0 a 5 nas notas aqui da Vigília. Então, a partir de agora, se você assistiu até aqui, fique ligado que eu vou trazer spoilers importantes de Eternos. Bom, muito já se comentou das cenas pós-créditos de Eterno. Então, a primeira delas é basicamente um pós-créditos onde alguns dos Eternos começam a sair, eles saem do planeta Terra e vão buscar por outros Eternos que estão também nas suas missões, porque eles descobrem que as missões deles são de destruir planetas para criar outros celestiais. Então, eles são basicamente marionetes que destroem planetas e ficam ali combatendo a raça deviante para depois, quando eles estiverem ido embora e o planeta estiver povoado, um celestial poder se alimentar da energia do planeta e dessas pessoas que ali habitam para ser criado. Então eles estão sendo marionetes de criação e eles não gostam disso e eles vão procurar outros Eternos para que eles abram os olhos, assim como eles abriram, e tenham um livre arbítrio para fazer o que eles quiserem. Então, isso acontece e no final, e quando isso acontece, eles estão na nave, determinados personagens estão na nave, e vem um teleporte do nada e aparece Pip, o Troll, um dos caras clássicos dos quadrinhos, e claro, sempre com Pip, o Troll, aparece quem? Sim, Eros, o irmão de Thanos, que também conhecido por Space Fox nos quadrinhos, e ele é interpretado pelo Harry Styles, que faz a galera pirar, a nova geração se emocionar demais. Afinal, é um cara super conhecido da cultura pop. Então, essa primeira cena, ela é um pouco jogada, e o sentimento que eu tenho com ela é que quando ele já chega com outro clima, não era o clima do filme, ele já chega com um clima mais malemolente, ele já dá uma cantada na Athena, que é a Angelina Jolie, e aqui a gente fica, pô, o cara chegou cantando Athena, o cara chegou com tudo. E ele chega com esse carisma, esse charminho, e parece que no fundo tá tocando uma musiquinha, uma coisa mais rock and roll, uma coisa. Parece que ali tem uma trilha sonora diferente que se assemelha muito com aquele fundo de música que a gente tinha em Guardiões da Galáxia, do James Gunn. Então, eu não duvido que o Space Fox e esses novos personagens dos Eternos vão se mesclar com outra trama que esteja acontecendo num futuro muito próximo. Então, não sei, daqui a pouco o Thor 4, que a gente sabe que vão ter os Guardiões da Galáxia, ele faça alguma ponta. Pode ser que isso aconteça. Eu achei que a pegada e a chegada desse personagem coloca uma pitada muito caricata, muito de comédia e muito parecida com a vibe dos Guardiões da Galáxia. Então acho que eles vão, de alguma forma, se conectar muito em breve. A segunda cena pós-créditos é sim com o Danny Whitman, com o Kit Harington, que a gente sabe que é o Cavaleiro Negro dos quadrinhos. Então ele vai aparecer tentando se conectar com uma espada. A gente tem um efeito especial na espada que simula um metal líquido, tem uma tremidinha ali e tal. E antes disso, um pouco antes do final do filme, que é um final que eu vou dar o spoiler aqui também, no final do filme a Cersei salva todo mundo e ela volta para falar com o Danny Whitman, o Kit Harington, em Londres. E eles conversam e aí ele joga de qualquer jeito. E aí é um outro momento que eu torci o nariz no filme, que ele diz: ah, então, não é só você que escondeu coisas aqui um do outro, né? Porque eles estavam se relacionando. E aí fica assim, ai gente, é assim que vocês vão introduzir o Cavaleiro Negro? Tiveram o filme todo para ele fazer esse discurso fácil aqui? Então,
Dá pra torcer o nariz, embora seja meio que pedra cantada que ele fosse acontecer, mas o jeito que ele aconteceu não foi interessante. E depois nessa segunda cena pós-créditos, então ele aparece tentando se conectar com essa espada e de alguma forma ele ia se transformar, ia invocar o poder da Excalibur, da espada dele ali, do Cavaleiro Negro. Não acontece, não, a gente não vê isso acontecer, mas deixa a dica de que ele vai voltar muito em breve e daqui a pouco ele tem até um filme próprio, um filme solo, por que não? Ou a gente tem um ator bem conhecido, ele pode sim encampar um filme solo do Cavaleiro Negro e aí vai ser um achado tão forte da Marvel, porque o Cavaleiro Negro é um personagem tão secundário, mas tão secundário nas histórias em quadrinhos, que um cara desses ganhar um filme e fazer fama é um paralelo que a gente faz com o Homem de Ferro, que ninguém conhecia e que veio com o Robert Downey Jr. e que estourou o sucesso da Marvel. Então, isso pode acontecer sim, não está comprovado, não está confirmado pela Marvel, mas é uma possibilidade. Se ele não ganhar um filme próprio, provavelmente ele vai aparecer em um outro filme, seja dos Vingadores, seja de algum outro personagem. Isso é certo, que Kit Harington e o seu Cavaleiro Negro vão aparecer muito em breve também no cinema. Ficou faltando alguma coisa? Ah, ficou. As duas piadas referentes a DC Comics durante o filme. Uma é relativa ao mordomo do Kingo, do Kumail Nanjiani, que ele é um cara que é um astro de Bollywood, e ele tem um mordomo, então quando ele chega pra conversar com outro personagem, o Gilgamesh fala, ah, ele é o seu Alfred, né? É, isso, ele é o seu Alfred. Ou seja, uma piscadela bem clara ao Alfred do Batman, e aquela clássica que eu comentei também antes, que é quando o Icaris chega na casa do Fastos, ele é um cara que está constituindo família, ele tem um namorado e tem um filho adotivo, então eles estão ali conversando e o filho dele diz, não, ele é o Superman, eu vi ele lutando, eu vi ele combatendo, solta raios dos olhos, ele tem uma capa, não sei o que, daí ele diz, eu não uso capa. Então é uma piadela também. Então duas grandes piadelas referentes ao universo de si nesse filme da Marvel, filme assinado por Chloe Zhao, que é bem legal, é bem competente, bem bom. E eu dou aqui a minha nota 13,5 para Eternos. E aí, gostou do vídeo? Não gostou? Gostou dos spoilers? Não gostou? Comenta aí, já assistiu o filme? Comenta aqui pra gente, compartilhe com os amigos. E você sabe, acesse o nosso apoia-se, apoia.se/vigilianerd, você pode ganhar, nos apoiando, um ingresso de cinema por mês. Tá valendo demais e agora que o cinema tá voltando, vale muito a pena. Então, acessa apoia.se/vigilianerd e o mundo de recompensas te encontra por lá. É isso, eu fico por aqui e volto a qualquer momento, porque você sabe, a vigília não para.